Olha só que lindo esse efeito de pingo de vela, muito bacana e fácil de fazer. Vamos aprender o passo a passo. Aqui eu tenho uma caixa de pizza e estou unindo as duas partes, pois esta caixa ela não é muito resistente. Então eu preciso unir essas duas partes e papietar. Aqui eu utilizo jornal. Você pode utilizar qualquer outro tipo de papel. Cortar os pedaços, rasgar os pedaços com a mão e passar cola branca, de preferência PVA. Depois, eu comecei a pintar de branco, depois de papietar toda a caixa. Estou usando tinta PVA para artesanato, tinta branca. Agora estou utilizando tinta acrílica para a tela. Você pode utilizar tinta PVA para artesanato ou tinta para tecido também. Estou utilizando uma trincha e fazendo batidinhas com ela. Assim, eu ganho um efeito um pouquinho diferente na pintura. Agora estou utilizando um azul um pouquinho mais escuro do que o azul que eu utilizei primeiramente. E vou fazendo o mesmo movimento, mesclando levemente uma parte com a outra. Usando uma cor magenta e posteriormente vou utilizar o roxo. Bom, você pode utilizar as cores que você desejar para fazer o plano de fundo. Depois, nós vamos trabalhar um vasinho com flores. Então, as cores são de sua preferência. Aqui eu faço o mesmo movimento desde o início que eu comecei. Assim, eu vou tendo sempre a mesma uniformidade na pintura. Lembrando que trabalhe também a lateral. Então, aonde você pintou da cor que você utilizou, faça na lateral também. Por exemplo, eu utilizei o azul, puxei o azul para o lado, o rosa e o roxo também, na mesma direção. Agora estou utilizando um amarelo, amarelo ouro, e fazendo duas riscas mais compridas ao meio de pontinhos de tinta, uma, duas. E agora duas riscas menores na lateral. E agora eu vou ligar esses pontos, então eu vou formar o vasinho. Você trabalhando com a tinta acrílica, você pode usar essa técnica de pontilhar e depois é só ligar esses pontos e utilizar a tinta do meio para preencher. Então aqui eu trabalhei 3 pontos nas laterais e fui subindo mais pontos em cima, para que eu tivesse esse vasinho, este formato. Mas você pode utilizar o formato que você desejar. Pode fazer um vasinho quadrado, um vasinho totalmente redondinho. Então, há vários modelos de vasinhos que você possa trabalhar. Aqui eu comecei a preencher. E agora, fazendo umas batidinhas também com o pincel.
Bom, agora eu não estou utilizando a tinta acrílica, estou utilizando uma tinta para tecido da cor verde oliva e puxando estes riscos que são os caules das flores que eu vou trabalhar. Movimento circular, meio círculo. Bom, agora estou utilizando o dedo para fazer as flores. Então, com a tinta acrílica, eu coloco no dedo e já marco os pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Pode colocar 4, pode colocar 6. Então, vai de acordo com o que você quer trabalhar as florzinhas. Eu falei amarelo ouro no vaso? Não, foi o amarelo ocre que eu usei. O amarelo ouro eu vou usar daqui a pouco. Então, é muito fácil de fazer essas florzinhas com o dedo. Não tem erro, porque é muito preciso. Trabalhar a pintura com o dedo em alguns detalhes facilita e muito o seu trabalho. Agora sim, estou utilizando o amarelo ouro. Veja que ele é mais claro do que o amarelo ocre. O amarelo ocre é mais escuro, mais apagado. O ouro é mais luminoso. Bom, aqui eu vou alternando e fazendo outras florzinhas também, próximo às flores brancas. Agora, eu estou tirando a própria tinta do caule, como eu utilizei uma tinta para tecido e eu carreguei muito na tinta, deixei muita tinta ali, estou tirando o excesso dessa tinta e fazendo como se fossem umas folhinhas bem pequenininhas no próprio caule, com a tinta mesma que eu usei dele. Mas, se você não carregar a tinta no caule, pode pegar a nova tinta e fazer alguns detalhezinhos de folhas pequenas. Agora, peguei outro tom de verde e estou colocando no miolinho de cada florzinha. Então, é muito simples também. Este detalhe eu faço um risco e depois faço os pontinhos, apenas para dar mais um desenho ao vaso. Então, você pode fazer desenho que você desejar. Aqui eu faço o risco e vou fazendo os pontinhos. Agora, utilizando o preto para que os pontinhos possam se destacar. Então, quando você fizer com uma cor que você vê que não destacou, coloque outra cor por cima do seu trabalho, até você obter a cor desejada. Bom, agora chegou a parte que eu mais gosto, que é trabalhar com o pingo de vela. Então, você vai acender a vela e vai fazer com que os pinguinhos caiam sobre o seu trabalho, por toda a pintura. Deixe preencher o máximo possível. Se cair um pinguinho em cima do outro, não tem problema. E na lateral, eu estou deixando escorrer. Então, eu pingo bem no cantinho e deixo escorrer dos lados. E vou fazendo isso por todo o trabalho. Bom, eu aprendi a fazer esse trabalho com pingo de vela com uma professora que eu estudei na época do colégio. Era uma professora de artes, uma japonesa. Eu não lembro mais o nome dela, minha irmã ainda lembra, de vez em quando a gente comenta sobre ela. Ela nos ensinou muitas coisas interessantes. Eu utilizei aqui neste trabalho 3 velas. Essas velas são fininhas e pequenas. Então, se você pegar velas maiores e mais encorpadas, gastará menos velas. Como as minhas velas são muito pequenas e fininhas, eu gastei 3 velas, mas consegui preencher todo o trabalho.
E gostei muito de ver o resultado final e de lembrar desta professora que eu falei, que com muito carinho eu guardo no coração, porque são professores que nos ensinam cada coisa interessante e não só professores de arte. Aprendi muito com professores de biologia, de geografia, de história, de português. Para ser sincera, a única matéria que eu não me interessava era matemática, mas muito obrigada a todos os professores. Aqui eu passei o verniz spray. O trabalho ficou mais brilhante. Você pode utilizar qualquer outro tipo de verniz de sua preferência. Muito obrigada e até o próximo trabalho. Nossa esperança está no Senhor. Ele é nosso auxílio e nossa proteção.